Olá, meus queridos e minhas queridas estudantes da primeira série do ensino médio. Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer a nossa correção aí da lista de física. Então, vamos começar aí na primeira questão. Um móvel se desloca em trajetória retilínea, sendo S igual a 2 menos 16, mais 16t menos 4t ao quadrado, a sua equação horária. Se S é medida em metros e t em segundos, podemos afirmar que alternativa A, o movimento é acelerado, sendo a aceleração igual a 8 metros por segundo ao quadrado. B, o movimento é uniformemente retardado até t igual a 2 segundos, sendo a velocidade inicial igual a 16 metros por segundo. Alternativa C, o móvel estava em repouso quando foram iniciadas observações. Alternativa D, o movimento é retardado com aceleração 8 metros por segundo ao quadrado e posição inicial de 2 metros. Ou a alternativa é o móvel uniformemente acelerado até o instante 2 segundos, sendo 8 metros por segundo ao quadrado a aceleração e 16 metros por segundo a velocidade inicial. Pois bem, então a primeira coisa que a gente vai analisar aqui é que essa função horária aqui, né, chama função horária, nessa fórmula que nós temos aí, a função horária das posições, né? Onde a gente lê aí a posição final, que é o S, igual S0, posição inicial, mais V0, que é a velocidade inicial, que multiplica com o tempo, mais a aceleração sobre 2, ou seja, metade da aceleração que multiplica com o tempo ao quadrado. Então, essa aí a gente fala a equação horária ou função horária das posições do movimento uniformemente variado. Se a gente for encaixar aqui a equação horária que nós temos, lá na questão 1, 2 mais 16t menos 4t ao quadrado, a gente vai chegar aí na seguinte conclusão aí, né? A posição inicial vale 2, a velocidade inicial vale 16, e a metade da aceleração vale menos 4. Então, a gente tem que fazer o cálculo aí, né? Para a gente ver qual alternativa que é. Se a gente observar isso aí que a gente já falou, né? A posição inicial é 2, a velocidade inicial é 16 e a aceleração é menos 8, porque lá na situação fala que é menos 4. Esse menos 4 é a metade, então ela completa vai valer 8, né? Então a gente vai fazer a continha aí com base nas velocidades. A gente vai aplicar a fórmula aí da velocidade da equação horária das velocidades do movimento uniformemente variado, que é velocidade final igual V0, que é a velocidade inicial, mais a aceleração que multiplica com o tempo. Então, se a gente observar aí, pegando o 16, que é a velocidade inicial, menos o 8, que é a aceleração, e multiplicar com o 2 do tempo, vai ficar 16 menos 16, que vai dar zero. Nesse caso, a gente observa que é a letra B. Por que a letra B? Porque nós temos aí a velocidade é positiva e a aceleração é negativa, né? Então, ou seja, até o 2, até o tempo 2, a velocidade final vai continuar positiva, né? A partir do 2 aí, que ela é neutra no 2 e depois que ela vai mudar o sinal dela. E a aceleração continua negativa. Então, quando a velocidade tem um sinal e a aceleração tem outro sinal, ou seja, um é positivo e o outro é negativo, o movimento é uniformemente retardado. Nesse caso, a alternativa B. Segunda questão. Um ciclista movimenta-se em sua bicicleta partindo do repouso e mantendo uma aceleração aproximadamente constante de valor médio igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Depois de 7 segundos de movimento, atinge uma velocidade de quanto? Então, nós vamos aí aplicar a função horária das velocidades do movimento uniformemente variado. Então, velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Se a gente for observar lá, ela partiu do repouso dessa bicicleta. Então, ou seja, o início do movimento dela, a velocidade era zero, a velocidade inicial zero, repouso, parado, né? E a aceleração aí é constante, quer dizer, a mesma, então é 2 positivo. E depois de 7 segundos, qual que é o valor da velocidade? A velocidade final, que ela estava parada, né? E depois, quando começou a acelerar de 2 metros por segundo, depois de 7 segundos de tempo, né? Vai ter uma velocidade aí de 14 metros por segundo. Então, alternativa B, 14, tá? 3. Uma partícula se desloca segundo a equação horária x igual 100 mais 20t mais 5t ao quadrado, onde x foi medida em metros e t em segundos. É correto afirmar que a velocidade da partícula em metros por segundo no instante de 2 segundos é d. Então, o que a gente vai ter que fazer?
analisar aqui a função horária das posições. Esse x aí vale a posição final, o 100 está no lugar da posição inicial, o 20, velocidade inicial, que multiplica com o tempo, esse 5 vale a metade da aceleração, que é a aceleração sobre 2, e o tempo ao quadrado, né? Então, quando o tempo for 5 segundos, a gente vai ter que fazer a continha aí, né? Com base em quê? Na velocidade. Então, a gente vai ter, com base na equação horária das posições, a gente vai montar a equação horária das velocidades. Velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Nesse caso, velocidade igual a velocidade inicial lá é 20, mais 10 da aceleração. Por quê? Porque lá é 5, mas é a metade. Então, vai fazer 10. E aí, colocar 2 no lugar do tempo. Se você fazer a continha aí, vai dar 40 a velocidade dele aí, depois de 2 segundos. Então, é a alternativa A. Questão 4. Visando estimar a medida da altura de um edifício, uma pessoa abandonou a partir do repouso um objeto cujas dimensões são desprezíveis e cuja massa é de 200 gramas. O objeto é abandonado no topo do prédio a partir do repouso, quer dizer, do que ele está parado, e atinge o solo em 3 segundos. Considere o módulo da aceleração gravitacional, né, a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E a gente vai desprezar aí qualquer tipo de atrito, ou seja, o atrito que vai ter com o ar. A altura do prédio medida em relação ao solo é de, quer dizer, qual que é a posição aí? Então, a gente vai ter que aplicar essa fórmula aqui das posições, a equação horária das posições do movimento uniformemente variado, que é posição igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração sobre 2, que é a metade da aceleração, que multiplica com o tempo ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer? No lugar da metade da aceleração, a gente vai colocar a gravidade, que é a aceleração da gravidade que fala lá na situação, já que fala de altura. Toda vez que fala de altura aí, que for abandonado, vai cair, algo assim em relação ao solo, vai entrar aí a aceleração da gravidade. Lá já trouxe esse valor, que é 10. Então, a gente vai montar o cálculo. Se ele estava parado, a velocidade inicial dele é 0, né? E aí a gente sabe que a posição inicial dele já não sabia qual era a posição inicial, aliás, sabia, né, que era 0, né? Estava a uma certa altura, agora quer saber dessa altura até o solo qual que é. Então, fica 0 mais 0 vezes 3, que falou aí 3 segundos, mais 10 sobre 2, o que é 10 sobre 2? Porque a gravidade vale 10, que multiplica com 3 do tempo ao quadrado. Então, quando a gente fazia a continha aqui, ó, 0 mais 0 vezes 3, 0. 0 mais 0 é 0. 10 dividido por 2, 5. Vai multiplicar com 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. E aí, 5 vezes 9 é 45. Nesse caso, ficou a alternativa D. Quinta questão. O estudo da gravitacional nos permite compreender alguns fenômenos que acontecem constantemente, como a queda dos corpos, seja de determinada altura ou originada de um salto em repouso ou em movimento. Considerando-se uma criança de 25 kg que sofre uma queda de uma altura de 1,8 metros, em um local em que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, sendo desprezível a resistência do ar, né, o atrito que ele vai ter com o ar, chegará ao chão com uma velocidade cujo módulo em metros por segundo vai valer quantos? Então, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Aplicar a equação do cientista, né, do italiano Evangelista Torricelli, que é velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço aí que vai percorrer. Nesse caso, a aceleração é a aceleração da gravidade e vale 10, né? Então, velocidade final eu não sei. Se ele estava parado lá e vai cair, ele estava em 0, né? Velocidade 0. Então, 2 vezes 10 vezes 1,8, que era a altura, né? A altura que ele estava. Então, velocidade ao quadrado igual a 0 mais, deu 36. Quando você tem a letra ao quadrado e um número, você tem que tirar a potência da letra e passar esse número para a raiz, que deu, então, 6 metros por segundo ao quadrado, né? Então, aqui nós encerramos a nossa correção, né? Um abraço a todos, faça a correção aí da sua lista e bons estudos, né? Essa é a nossa última lista desse semestre, né? De física, né? Faça a correção direitinho e boas férias para vocês. Um abraço.